Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 10 de abril de 2025. Hoje falaremos sobre os desdobramentos da guerra comercial dos Estados Unidos com o resto do mundo, principalmente com a China. Detalhes também com relação ao agravamento da guerra entre Rússia e Ucrânia, devido aí supostamente a soldados chineses que foram encontrados no campo de batalha. A gente vai explicar para vocês em detalhes o que aconteceu e também qual foi a resposta da China nesse caso. E detalhes sobre um caso muito triste em que uma brasileira de 29 anos foi assassinada pelo seu namorado de 49 anos, também de nacionalidade brasileira, que a gente vai trazer mais detalhes para vocês. O brasileiro Sidney Tokio Miyakawa. Pois é, uma situação delicadíssima que a gente vai trazer para vocês em instantes. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Essa é uma das melhores formas de vocês conseguirem receber todos os dias as principais notícias que acontecem no Japão e também análises econômicas. Agora a gente vai começar falando sobre um tema que tem tomado as principais manchetes do Japão. Embora assassinato seja algo crítico, é mais dentro da comunidade brasileira no Japão. A nível nacional, essa notícia aqui tem sido, obviamente, muito crítica e a gente vai explicar para vocês agora o porquê. Apesar da medida de alívio que foi tomada pelo presidente dos Estados Unidos de pausar as tarifas recíprocas em 90 dias, tarifas recíprocas, relembrando, foi toda aquela tabela que envolvia de 10 a praticamente 50% de tarifas que foram implementadas para todos os países, praticamente aí com apenas distinção de percentual. Nesse momento, inclusive, a gente teve a confirmação de tarifas de 100% para a China e que inclusive foram aumentadas ontem para 125%. Ou seja, os produtos chineses que entrarem nos Estados Unidos serão tarifados em 125%. Essa medida ainda está em vigor, mas a pausa das tarifas recíprocas, portanto, vale para todos os países que se propuseram a negociar com os Estados Unidos e não retalharam durante esse período. Existe uma dúvida até com relação à União Europeia que retalhou, mas apesar disso recuou hoje, poucas horas atrás, com relação à implementação de tarifas recíprocas. Então, a situação deu uma acalmada. Essa situação, apesar de ter acalmado nesse momento, fez com que as ações japonesas se recuperassem de forma bastante acentuada. A gente chegou a bater 31 mil pontos na Bolsa Nikkei 225 e a gente chegou a quase 35 hoje. Um aumento realmente muito expressivo em apenas 24 horas. O mercado, no entanto, futuro, principalmente das ações de tecnologia nos Estados Unidos, hoje já estão operando em ligeira baixa. Isso significa que provavelmente a Bolsa de Valores amanhã também deve operar em ligeira baixa, caso a tendência de hoje não se altere, ou seja, de Estados Unidos e China não entrarem em um acordo com relação à eventual suspensão ou mudança das tarifas recíprocas. Nesse momento, a gente sabe também que a China contra-atacou a medida dos Estados Unidos, tarifando os produtos dos Estados Unidos em 84%, mas isso foi antes da implementação de 125% sobre os produtos importados da China. As tensões nesse momento estão muito altas. Apesar disso, o Japão está lidando com o tema sem retaliação e buscando aproximação dos Estados Unidos. Segundo o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, essa é uma das medidas importantes, principalmente para que o país não tome medidas precipitadas na questão de taxa de juros, controle de inflação, que não lance nenhum tipo de pacote de incentivo que não tem uma finalidade específica, a não ser auxiliar na recuperação econômica. O impacto, no entanto, ele já é certeiro, uma vez que as tarifas dos Estados Unidos de 25% no mercado automobilístico continuam valendo, apesar da
isenção, suspensão dos 90 dias aí das tarifas recíprocas que não afetavam o mercado automobilístico, porque a tarifa recíproca era de 24% e acabou caindo agora para 10%. Antes da gente passar à próxima questão relacionada ao assassinato do brasileiro, que acabou também repercutindo no país inteiro, saiu hoje nos principais veículos de comunicação, eu preciso passar um recado sobre passagens aéreas, que as vendas estão acelerando novamente, felizmente, apesar de todas as instabilidades econômicas que a gente vem passando aí nos últimos meses, as passagens elas vêm aí realmente recebendo vários tipos de demanda, principalmente por conta da redução de preços. A gente teve uma redução de preços expressiva no mês de junho, então você quer viajar em junho, retornar em junho. Quer viajar em junho para retornar em setembro. São preços muito atraentes para quem sai do Brasil, imbatíveis, comparando com qualquer agência do Japão, condições flexíveis de pagamento, inclusive no cartão de crédito emitido no Brasil ou no Japão. Aceita pagamento híbrido, tem várias formas de viabilizar a viagem a partir de agora, principalmente se você quer programar a viagem mais para frente. Então presta atenção e não perca essa oportunidade, porque ela passa, beleza? Tarifas também de Japão Brasil, com tarifas interessantes. Então, manda mensagem no WhatsApp 11 930 30 0101. É o momento certo de você comprar passagem aérea, momento que as companhias aéreas estão precisando acelerar as vendas, principalmente partindo do Brasil. Então, não percam essa oportunidade de ouro, porque ela passa, os preços vão voltar a subir e, obviamente, vai ficar daquele jeito. Vai gastar muito mais pela mesma coisa. A gente precisa falar também sobre a instabilidade que vem acontecendo lá na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas vamos falar agora com relação ao que aconteceu nesse incidente gravíssimo envolvendo um brasileiro e uma brasileira. Um brasileiro de 49 anos, Sidney Tokio Miyakawa. Ele que foi acusado inicialmente por abandono de cadáver, mas acabou sendo capturado e confessou o crime de assassinato da sua namorada, /noiva, não fica muito claro o vínculo direto, de 29 anos. A sua namorada de 29 anos, Iemi Igarashi, também de nacionalidade brasileira, eu já disse isso anteriormente, foi encontrada com diversas facadas no corpo, 10 especificamente, segundo o relatório de polícia. Ou seja, houve a confirmação de que os indícios apontavam para um eventual assassinato. As motivações para o assassinato não foram divulgadas, mas Sidney confessou o assassinato. Ele, que foi preso em Tóquio, apesar de ter cometido o crime na cidade de Showa, na província de Yamanashi-ken. A situação, portanto, ela é muito preocupante. Isso porque é mais um crime hediondo cometido por um brasileiro no Japão. E principalmente, a gente não sabia o que poderia ter acontecido pelo brasileiro simplesmente ter abandonado o corpo da sua ex-namorada. A situação, portanto, ela está em maior investigação nesse momento pela polícia e em breve, assim que obtivermos atualizações no relatório, a gente vai trazendo aqui para vocês. Mas logo de cara, o que eu gostaria de pontuar é que essa é uma situação extremamente triste, principalmente para a família da Iemi Igarashi. Claro, muito triste esse incidente, os nossos sentimentos profundos. E ao Sidney, que foi preso, a pena pode ser muito dura. Por exemplo, pena por período indeterminado, que é conhecido popularmente como prisão perpétua, ou até mesmo pena de morte. O fato de ter agido com crueldade, e também a gente vai verificar outras questões que possam ter, de fato, agravado o crime que foi cometido, dentre eles o abandono do cadáver ali, né? A gente não sabe em que situação se encontrava, se havia possibilidade de resgate ou não. Tudo isso pode conspirar muito contra, de fato, ao Sidney, que não somente pode ficar na cadeia durante longas décadas ou mesmo a vida inteira. Pena de morte, a gente vê que também é uma possibilidade, mas geralmente são situações em que envolve um grupo maior de vítimas. A situação, portanto, é muito complicada e fica aqui essa nota de tristeza, obviamente, aos familiares. E também, claro, muito triste um brasileiro tomar uma medida como essa,
A violência realmente não é uma saída viável e é muito triste que esse tipo de situação tenha acontecido. Então, a gente acompanhará, a partir de agora, essa atualização. A gente estava esperando o último relatório de polícia no caso brasileiro que confessou o crime. E a gente vai trazendo mais novidades, então, em breve. Então, vamos falar rapidinho aqui, antes de encerrar o nosso conteúdo de hoje, sobre um incidente que aconteceu na guerra entre Rússia e Ucrânia. Homens chineses, centenas de homens chineses foram encontrados e capturados, inclusive, batalhando contra a Ucrânia, em favor da Rússia. Essa foi uma medida polêmica, até porque escalaria a guerra a um outro nível, uma vez que a China estivesse envolvida militarmente. O presidente da China, no entanto, rebate as informações de Zelensky, afirmando de que ele não conhece nenhum tipo de movimentação dos chineses contra a Ucrânia, principalmente no combate no campo de batalha. Apesar disso, existe um precedente que a gente vê observando aí, principalmente através dos depoimentos do Zelensky, de que esses chineses vieram por conta própria, ou seja, eles podem ter sido recrutados, obviamente, pelos russos, mas eles acabaram assinando contratos ali com os russos e provavelmente isso não tem nada a ver com o governo chinês. Até por conta disso, a quantidade no campo de batalha foi de 155 homens por enquanto. Então essa atualização, que obviamente é preocupante, pode gerar de fato uma escalada na guerra entre Rússia e Ucrânia, que não chegam a um acordo. E lembrando que, além de passagens aéreas, visto japonês, certificado de elegibilidade, a GSAI trabalha com compra e venda de higiene, seguro de viagem, de aeropeças e muito mais. Para ter acesso a esses serviços é muito fácil, manda mensagem no WhatsApp aqui em cima. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram de ficar atualizados sobre o que aconteceu no Japão, já clica no botãozinho do like se não clicaram anteriormente. Se inscrevam se não forem inscritos, porque essa, sem dúvida, é a melhor forma de você receber as atualizações que acontecem no Japão, beleza? Então, pessoal, é isso. Até o vídeo de amanhã.